Definitivamente, há pessoas que não devem ser ignoradas, pois elas são o ponto, o canal, um canal de bênção para nós chegarmos até o nosso destino. A paz do Senhor. Espero em Deus que os amados estejam bem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito bem, graças a Deus. Hoje vamos falar de Ruth. Ruth, a nora de Noemi. Ruth, a moabita. Vamos falar do casamento de Ruth com Boaz. Depois de Ruth ter seguido sua sogra Noemi, eles foram para a terra, a antiga terra de Noemi. E nesta terra, tal como conta a Bíblia Sagrada, Ruth conheceu Boaz. Mas como é que eles se conheceram? Então, Ruth foi hospedar-se com sua sogra. E Ruth achou ou teve a necessidade de fazer alguma coisa, de trabalhar para ajudar a sustentar a sua sogra, pois a Bíblia declara que Ruth amava a sua sogra. E quem ama, cuida. Quem ama, se preocupa com o bem-estar do outro. E Ruth se preocupou com o bem-estar de sua sogra. Como na altura não havia um emprego melhor pelo qual Ruth pudesse trabalhar, sendo que elas estavam vindo da sua antiga terra, da terra onde Ruth constituiu sua família, e voltaram sem nada. Ruth achou necessário, ou teve a necessidade, melhor dito, de fazer alguma coisa. Naquela altura, alguns agricultores, no momento de fazer a colheita de certos alimentos, eles deixavam algumas espigas ou alguns grãos de trigo. E essas espigas eram deixadas mesmo propositadamente para pessoas órfãs, para viúvas, para pessoas necessitadas, mais necessitadas. Então, Ruth preferiu apanhar espigas para poder alimentar a sua sogra. Mas como numa cidade há sempre pessoas atentas, Ruth, quando chegou com sua sogra até aquela cidade e até aos campos de Boaz, que depois passou a ser o seu esposo, a história de Ruth espalhou-se naquele campo. Ruth a sogra de Ruth, Noemi, já tinha dado um bom testemunho de quem era Ruth, o que fez com que as pessoas prestassem atenção a Ruth, e principalmente Boaz prestasse atenção àquela mulher. E Boaz chegou até a chamar Ruth de uma mulher virtuosa, por causa do testemunho que ele já tinha ouvido de Ruth, através da sua sogra Noemi. Então Ruth foi colher espigas, e ela foi colher espigas no campo de Boaz, coincidentemente. Mas para Deus não há coincidências. Deus já tinha preparado aquele momento, e era necessário que o marido de Ruth saísse de cena para que Ruth se encontrasse com Boaz. Então há coisas
que acontecem na nossa vida que estão fora do nosso controle, mas estão dentro do controle de Deus. Deus não perde o controle de absolutamente nada da nossa vida. Nós podemos pensar que as coisas podem sair do nosso controle, mas nunca do controle de Deus. Porque Deus, do Senhor, é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Então nada passa despercebido para Deus. Ruth pensou que fosse uma coincidência, mas não era coincidência, era um plano de Deus, era uma estratégia de Deus para que ela fosse até as terras de Boaz e colhesse espigas. Em Ruth capítulo 4, a Bíblia fala sobre o casamento de Ruth com Boaz. Diz a Sagrada Palavra do Senhor. Ruth capítulo 4, versículos 2 em diante. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos Moabitas e diante dos anciãos do meu povo. Se has de redimir, redime-a. Mas se não houver de redimir, declara-me, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Naquele tempo, as mulheres viúvas tinham que, se voltassem a contrair o matrimônio, tinham que ficar com alguém que era da linhagem do seu ex-marido. Boaz era parente do esposo Boaz era da linhagem, parente de Noemi. Boaz era parente de Noemi e ele era chamado de remidor. Remidor, naquele tempo, é o homem que tinha o privilégio de ficar com a viúva, uma viúva sem filhos, e, se fosse possível, voltar a casar com ela, cuidar dela, voltar a casar com ela. Boaz foi aquele que redimiu Ruth. Tal como acontece conosco, Jesus, ele veio como nosso Redentor, nos acolheu na família de Jesus Cristo, nos tirou do pecado e nos colocou, nos deu a oportunidade de pertencermos à família santa, à família de Deus. Nos deu o privilégio de sermos salvos. E o remidor naquele tempo era como um salvador. Boaz foi como um salvador para Ruth, ao aceitar casar-se com Ruth. Mas ele não aceitou casar com Ruth de qualquer forma. É porque ele viu que Ruth era uma mulher virtuosa, tal como a Bíblia aqui também já nos espelha. No versículo 6, a Bíblia declara: então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato
e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Então, Boaz aceitou redimir Ruth, ser o remidor de Ruth, e casou-se com ela. Deste casamento, eles geraram um filho, cujo nome, como diz aqui a Bíblia Sagrada, é Obed. No versículo 13 do capítulo 4 de Ruth, a Bíblia fala do nascimento de Obed. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, o pôs no seu colo, e foi sua ama. Ruth conseguiu trazer de volta a alegria da sua sogra, que estava enferma por causa do luto, por ter perdido seu marido e seus 2 filhos. Através da descendência de Boaz e Ruth, Noemi voltou a sorrir, porque a Bíblia declara que Noemi tornou-se ama, cuidou do filho de Ruth, cuidou de Obed. E a história não fica por ali. Versículo 16. Versículo 17. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Amados, da geração de Obed veio aquele, ou seja, Obed é o avô de Davi. E nós sabemos que Davi faz parte da geração de Pérez. E a Bíblia diz aqui no versículos 20: e Aminadab gerou a Nação, e Nação gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. E da geração de Davi veio Jesus. Então, esta mulher, Ruth, é uma peça fundamental na história de Jesus Cristo. Quer dizer que, conforme nós dissemos, não é como começa, é como termina. A história, Ruth não tinha que ficar com o ex-marido. Ela conheceu o seu ex-marido
para ter contato com Noemi e através de Noemi conhecer aquele que seria o seu remidor, conhecer Boaz. Então Noemi foi uma ponte, foi uma intermediária entre Ruth e Boaz. E ali nós vimos essa bela e linda história de amor, que foi a história de Ruth e Boaz, para dizer que em meio aos problemas, em meio às circunstâncias, nós devemos acreditar que Deus tem o melhor para a nossa vida, que os planos e os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Nós podemos não entender o agir de Deus, porque a Bíblia nos diz que o querer e o efetuar pertencem a Deus. Podemos não entender, mas eu vos aconselho a confiar. Mesmo na dificuldade, mesmo em meio aos problemas, não desfaleça. Confia em Deus. Deus sabe o que está a fazer com a tua vida. Deus sabe onde está a te levar. Você às vezes nem percebe, não compreende, mas Deus sabe. Deus já sabe aonde Ele há de nos levar. Ele conhece o fim desde o princípio. Então confia que assim como o Senhor mudou a história dessas duas mulheres, o Senhor também vai mudar a tua. O Senhor vai mudar a nossa história. Confie. Não questiona muito por quê. Obedeça simplesmente e confia naquele que está te dirigindo. Ele sabe onde está a te levar. Esta é a história de Ruth. A linda história de amor de Ruth e Boaz. Deus abençoe.